Olá, Carlos, tudo bom? Oi, Carlos. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu ainda não vou abrir a câmera porque eu tinha esquecido a questão do horário, eu acabei chegando atrasado. Então eu Ah, vou ficar tudo ouvindo Bem, vocês aqui. bem. Vai começar agora. Ah, perfeito, Pode sério? uhum. ir. A Ok. gente estava conversando sobre as atividades do Lab Texturas, vai ter novidade aí para vocês, ainda esse Perfeito, mês. tranquilo. Bom, colocou aí para gravar? Tá gravando. Tá bom? Então tá, vamos começar. A gente está então na histeria masculina. Isso. A histeria masculina não tem a mesma história que a histeria feminina, mas enquanto estrutura psíquica, esta afecção neurótica interessa tanto ao homem como à mulher. Evidentemente, a histeria masculina permanece, ainda em nossos dias, consideravelmente reforçada pelo auxílio de uma dissimulação médica, que é principalmente diagnóstica. A medicina resiste muito em identificar no homem essa afecção neurótica, que assim se beneficia de toda uma série de camuflagens. Como exemplo desses artifícios, encontramos frequentemente a busca de uma razão exterior ao sintoma, a evidenciação de uma causa honrosa. Tudo se passa como se importasse ir buscar no outro, ou na circunvizinhança exterior, uma causalidade que não existe senão em si mesmo. Neste sentido, compreendemos por que uma das etiologias mais frequentemente citadas para servir de muralha a essa dissimulação é o traumatismo. Por pouco que o traumatismo de ressonância psíquica se encontra associado a um traumatismo físico. A histeria masculina, então, torna-se ainda mais mascarada. Citemos, por exemplo, a ocorrência dos acidentes do trabalho, até mesmo ainda fatos de guerra, e dispomos de categorias clínicas codificadas para nos encarregarmos do travestimento de causalidades que governam a expressão dos sintomas. As neuroses pós-traumáticas, as neuroses de guerra, permitem aprender a duplicidade desta mascarada. Para melhor exorcizar a culpabilidade pressentida pelo sintoma, basta perverter o quadro clínico com algum reconhecimento oficial. Rendas, pensões, inclusive alguns títulos honoríficos. Então, a histeria masculina, assim, reconhecida, indenizada, decorada, pode melhor se estampar, já que a consideração social constitui para ela o mais seguro meio de não ser nunca desalojada nas molas propulsoras de sua neurose. Ah, quer colocar aí o texto, Bruno? Que tá no mundo. Quer que coloque o texto? Coloca. Vou seguindo aqui por enquanto. Claro, nem todas as histerias masculinas tiram proveito de um travestimento dessa natureza. Mas a insistência que certos homens põem em mostrar as sequelas psíquicas do seu traumatismo deve fazer pensar na histeria, sobretudo quando estes traumatismos não estão diretamente relacionados com sequelas físicas características. Do ponto de vista da sintomatologia clínica, a histeria masculina não consegue se distinguir da histeria feminina. No máximo, nós a vemos apresentada de outra forma, isto é, percebida nas referências de um discurso médico que emascula os transbordamentos imaginários habitualmente consentidos à expressão invasora da histeria feminina. A histeria masculina não tem 35 séculos de história a seu favor. Por exemplo, as grandes crises histéricas, chamadas grandes crises da La Charcot, ou grandes ataques da Salpêtrière, não sei como é que se pronuncia, aparecem Só uma observação. Se eu não estou enganado, o próprio Freud trata de um caso, nas cartas, se eu não me engano, ele comenta caso de histeria masculina, né? O Geodoro, ele trabalha com uma concepção dessa diferença, né? Cabe a gente avaliar se faz sentido ou não, se concorda, se discorda. Eu não tenho muito acordo, mas, sobretudo aqui, né, que acho que não tem 35 séculos de história a seu favor, ele vai trazer alguns elementos, mas, então, cabe lembrar que o próprio Freud, ao fundamentar a histeria e falar da histeria, ele também fala da histeria em homem, né?
casos clínicos, inclusive, né? Então, acho que isso é pertinente para balizar um pouco, né? E aqui é Salpêtrière, que foi aonde era um lugar gigante, com muitas, na maior parte, mulheres sendo torturadas, que era aonde as histéricas eram julgadas, por assim dizer, né, abusadas, enfim, e é onde vai ser a experiência do Freud com Charcot, onde o Charcot está tentando ter uma outra perspectiva, além de só trancafiar essas mulheres, né, que é o trabalho inicial do Charcot ia nesse sentido, e o Freud aprofundou. Então, só para dar também o contexto do que são esses ataques de Salpêtrière, ou seja, Salpêtrière é o que seria uma espécie de hospício, uma casa, enfim, onde jogavam literalmente as histéricas que não se compreendia o que elas tinham, esses sintomas, né, as manifestações, e jogavam, né, em algumas casas de, entre aspas, tratamento, né? Salpêtrière é essa a qual Freud foi aprender com Charcot mais ou menos em 1870, 1880, mais ou menos. Boa, Bruno. Então, as chamadas grandes crises de Charcot, grandes ataques da Salpêtrière, aparecem quase inexistentes no contexto da histeria masculina. Ela cede o passo a manifestações menos espetaculares do tipo mal-estar, lipotimias, estados de fadiga difusos. Existe, no entanto, uma expressão sintomática que evoca metaforicamente na histeria masculina a grande crise. É o acesso de cólera, frequentemente acompanhado de crises clássicas e cuja causa é frequentemente alegada em nome da contrariedade. As ditas contrariedades aparecem mais das vezes como benignas e ligadas a obrigações ordinárias da vida cotidiana. Entretanto, essas inevitáveis obrigações são sistematicamente expressas em detrimento de si, de uma maneira suficientemente importante para traduzir um mal-estar que não pode ser neutralizado de outra forma, senão através da descarga psíquica de um acesso de cólera. Outra maneira de dizer que essa crise de cólera é uma verdadeira confissão de impotência, que traveste uma descarga libidinal. Enquanto não encontrávamos no homem certas expressões características da histeria feminina, anestesia, paralisia, contraturas, perturbações sensoriais, manifestações polivalentes de conversões, identificávamos certos aspectos de tremores orgânicos que evocam algumas vezes a hipocondria, tremores e afecções cardíacas com todos os sinais precursores ad hoc. Ad hoc, substitutivas, né, no lugar, ad hoc. Afecções articulares, dispepsias diversas, perturbações neurovegetativas mal circunscritas, etc. Contrapartida, o lote ordinário das algias de conversões múltiplas é tão frequentemente no homem como na mulher. A elaboração psíquica e a função disfarçada dos sintomas têm papéis comparáveis para os dois sexos. Por exemplo, essa preocupação com o dar a ver, com o dar a ouvir, evocada anteriormente, permanece bem presente na histeria masculina. Todavia, lembremos-nos que na mulher histérica, o dar a ver é sempre dar a ver alguma coisa do corpo. Em contrapartida, no homem, o dar a ver concerne ao corpo inteiro. Através deste dar a ver, o que é fundamentalmente trazido à baila é o desejo de aparecer. Então, um aspecto que eu acho que a gente já entrou na semana passada, mas aqui ele comentou, não sei se está claro, mas eu acho que é interessante articular, juntar. Lembra quando a gente estava falando sobre a questão do Édipo? Mas me parece que aqui ele inverte, né? Porque a leitura que a gente estava fazendo era que no homem o falo é o genital, né? E nessa medida o medo da castração vem de perder esse membro, e aí a angústia de castração, o medo, o pavor diante dessa possibilidade, ao passo que na mulher o corpo todo, o falo seria o corpo todo, né? Mas parece que aqui o Dor ele vai colocar o oposto, né? Me parece que ele vai falar que
alguma coisa do corpo na mulher e no homem o corpo como um todo, né? Parece uma inversão, sabe? Para além disso, certo, errado, para a gente, algumas discussões que a gente teve, reflexões, para a gente pensar, mas de um modo, tem uma distinção, uma diferenciação aí, né, que eu acho que é interessante a gente olhar, a gente estar atento, se atentar, né, essa relação de uma parte do corpo que se sobressai por algum motivo, por funções históricas, simbólicas, etc., ou o conjunto do corpo como um todo, né? E aí, na medida em que é o corpo inteiro, seja homem ou mulher, vamos pensar assim, sendo o corpo inteiro, como que fica a castração? Se tem castração, ela só não é de um membro. Então, acho que isso é interessante para a gente deixar ecoar mesmo. Era mais esse complemento. Sim. Me parece, Bruno, desculpa interromper, não sei se a Marinha ia falar alguma coisa. Não, pode falar. Me falando sobre isso, também estou aqui um pouco na associação livre, talvez fuja um pouco do tema. Quando fala também sobre o corpo inteiro, me lembra muito com a Raíssa, né, que a gente está fazendo no grupo do narcisismo, ela falou que o inconsciente é o corpo inteiro, né? E ela cita, se não me engano, ou é Freud, ou ela fala sobre isso. Eu achei bem interessante também colocar sobre isso. E o que eu achei, uma outra coisa que seria uma pergunta, gente, o que foi? Eu perdi. Seria. Ah, peraí, castração. Ok, eu esqueci a outra pergunta, gente, desculpa. Mas era só, não era nem para, era na verdade perguntar também se isso certo, né? Com a questão que o inconsciente é o corpo inteiro. É uma pergunta também, não uma afirmação. E a outra pergunta eu esqueci. Os esquecimentos são interessantes, mas não precisa pedir desculpa de modo algum. Fica à vontade para comentar, participar. Não precisa ser só perguntas também. Eu acho que tem uma relação que é do corpo inteiro, de modo mais geral, mas isso não significa que nos nossos processos de constituição imaginária e simbólica a gente mantenha essa integralidade do corpo, justamente porque nós somos o sujeito barrado, o sujeito cortado, o sujeito cindido. Então, também eu acho que há alguns processos que podem ser mais individuais ou processos mais sociais, como o homem, a mulher, o lugar da anatomia, que tem um papel, eu não acho que é único e preponderante, mas tem algum elemento aí, seja pensando falo, seja pensando útero, ou seja, a anatomia tem aí alguma dimensão, mas não é única. Acho que eu comentaria isso à luz daquela fala que eu acho um pouco infeliz do Freud na dissolução do complexo de Édipo, né, que a anatomia é destino, se fazendo uma paráfrase de Napoleão Bonaparte. Enfim, mas tem algum. Então eu acho que é como esse corpo existente se estrutura psiquicamente. Acho que é isso, né? Porque a depender a estruturação psíquica pode conceber ou tratar esse corpo apenas em um membro, apenas em partes, ignorando outras. Não quer dizer que não tem um corpo, e não quer dizer que o que ocorre com tudo que o psíquico só existe se tem corpo, porque senão a gente vai para Jung e outras coisas. Pegando Freud e Lacan, é um corpo. Agora, isso não quer dizer que a inscrição psíquica desse corpo está unitário, enquanto o psiquismo. Essa, pelo menos, é a minha leitura. Então, uma coisa, sim, existe o corpo, só que não é toda pessoa que é igual à forma como esse corpo está constituído na psique. Ora mais integrado, ora mais dissociado, né? Então, acho que também perpassaria por isso. Pode falar, Carlos. Eu lembrei a pergunta que tu falou, tu terminou a tua frase lá dizendo sobre a castração, se ela não era, assim, então não seria uma castração de algo físico, né, um membro, seria algo, enfim, seria então do quê? E aí e é uma pergunta, seria do simbólico, como diz o Lacan, e enfim, seria dos dois? Não sei, com essa pergunta assim sobre essa questão. Seria uma castração mais simbólica, então, já que ela não é física? Eu não sei. Acho que a primeira resposta é isso. Eu não sei. Eu penso. Eu li recentemente
o texto de solução do complexo de Édipo para pensar essas questões e tal. Porque na medida em que você considera a hipótese de que a mulher não tem um membro, seguindo a lógica fálica que o Freud segue, ela não tendo membro, ela está isenta da castração ou ela já nasce castrada? Existe um duplo aí. Não estou falando que um ou outro é certo, mas se ela não tem esse elemento do medo da castração, é porque ou não se passa a castração na medida em que ela não tem o medo de perder algo, ou ela já tem, ou já nasce castrado assumindo que não tem, né? Até porque a falta pressupõe ter algo que não se tem, né? Ou seja, é a própria discussão do feminismo, que eu acho importante. Ora, está pressupondo que falta um pênis na mulher. Falar isso é supor que precisa ter. Isso também é um problema. Uma leitura diferente do Freud, e que o Freud dialogava. A Luz Salomé, onde falava do útero. O útero e uma unidade que havia antes do nascimento. Mas é uma outra teoria, ao qual o Freud conhecia, discutia, tinha divergências, mas respeitava muito o trabalho da Luz Salomé. Então, e o Lacan, que você citou, num determinado momento, ele vai pensar a psicanálise para além do complexo de Édipo, sobretudo década de 70 e 80. Os seminários, acho que lá para o 18, 19, 20 em diante. Além do nome do pai, além do complexo de Édipo e além das estruturas. Então, acho que no horizonte tem uma reflexão que pense a psicanálise se inscrevendo para além do Édipo, mas acho que a experiência do Édipo, que é uma experiência de grande parte da nossa sociedade burguesa, a família patriarcal, a família nuclear, que ainda subsiste hoje, faz o Édipo, essa é uma leitura minha, ainda ser forte, ainda ser constitutivo. Mas há reflexões que colocam que o Édipo não é necessariamente a única forma de inscrição psíquica. Mas isso é uma reflexão minha a partir das minhas leituras, né? Agora, não havendo o membro, que é a leitura do Freud, da suposição fálica, se ela não teria a castração ou já nasceria castrada, aí é uma reflexão mesmo. Eu trouxe com possibilidades de leitura. Então, o Navi tem um trecho aqui do Complexo de Édipo que ele fala assim: enquanto o menino vivia a angústia de ter a perder, ou seja, o falo, de ser castrado, a menina vivia a dor de ter perdido, ou seja, ela nunca teve. Então, ou ela já perdeu. Teve em algum momento e perdeu. Né? Enquanto o menino tem uma castração, a menina se ressente de uma privação, privada fisicamente de um pênis. Ela não tem esse representativo de fala. Aí ele diz aqui, para a menina, é radicalmente diferente. Temendo perder o falo venerado que julga deter, o menino é levado a preferir o pênis do que a mãe. Então, ele vai escolher o próprio pênis, para não ser castrado, do que o amor da mãe, né? Senão ele vai perder. Para a menina é radicalmente diferente. Ela não tem medo de perder, uma vez que acaba de constatar que não tem pênis e que nunca o terá. Ao contrário do menino, ela nada tem a perder. Não, ela não receia perder, não sofre de angústia, sofre de dor, a dor de ter sido privada. Vejam, a angústia prevalece no menino e a dor na menina. Então, assim, tem mais coisa que ele vai falar aqui, né? Não é que a menina não é castrada, porque nós todos passamos pela castração, mas a angústia prevalece mais no menino. Depois, mais pra frente, ele vai ler que não quer dizer que meninas ou mulheres não tenham angústia, é porque tem, né? Mas o que prevalece no complexo de Édipo do menino é a angústia de castração, enquanto a menina é a dor de privação, né, de não ter tido. Então, aí ele fala assim, o falo para a menina não é o pênis, já que ela não tem, mas a imagem de si, né? Então, por isso que ela entra na melancolização, porque aquilo que o menino perde é a virilidade, que ele pode perder é a virilidade, é o pênis. A menina perde a própria imagem, né? Então, por isso que ela entra numa melancolização. E aí, falando de histeria, talvez por isso, vamos dizer, uma neurose mais histérica,
as mulheres, ou a histeria feminina, está muito ligada à questão da imagem, do corpo, aquilo que a gente leu nos capítulos anteriores, né? Então, mas, também lembrando que a gente falou na semana passada, que não necessariamente tem a ver com homem ou mulher, que isso é uma discussão que ele não aprofunda aqui. Ele diz histeria masculina, mas ele não diz homem e nem mulher, ele fala feminina e masculina. E aí a gente pode levar a gente a pensar que uma histeria masculina poderia manifestar numa mulher, uma mulher que está numa posição masculina e um homem que está numa posição feminina. Aqui não tem essa discussão, mas acho que vale a gente deixar isso como uma abertura, né, para pensar, porque ele coloca masculino. Embora, não sei se em algum momento ele fala, em alguns momentos ele deve dizer histeria no homem, mas pelo que eu vi, a histeria masculina. O que eu entendi lendo até agora é que ele diz assim, a histeria em si é a mesma, tanto para a mulher quanto para o homem, tanto na feminina quanto na masculina. Talvez o que muda são as manifestações, até porque como o corpo de um homem e o corpo de uma mulher é diferente, talvez essas manifestações se apresentem de forma diferente. Então, a gente vai ver aqui que numa histeria masculina ou numa posição masculina, a impotência se apresenta geralmente nos histéricos, né? A impotência sexual, né? As ejaculações precoces. Essas manifestações são manifestações histéricas masculinas. Mas isso não quer dizer que as mulheres em posição masculina não necessariamente possam ter dificuldades sexuais, né? É muito complicado essa discussão, mas acho que é importante a gente deixar aberto, né? Até porque hoje a gente tem realmente muitas formas de estar no mundo e o gênero e tudo mais. Mas, Não, mas eu super entendi quando vocês colocaram, tá se complementando muito bem, assim, sabe? Porque nesse percurso psicanalítico é tanta coisa para a gente estudar. Eu até anotei aqui sobre essa questão da dissolução do complexo de Édipo, por exemplo, é um dos textos que eu ainda não li, pode. Então eu fico assim, meu Deus, eu fico correndo atrás, né? E, mas sim, eu acho muito interessante isso. Eu acho que me lembrou também que a Maria Homem, ela geralmente ela fala sobre corrente desejante, corrente identificatória, para utilizar esses termos também do masculino e do feminino de uma maneira que seja mais fluida, a gente pode dizer. Eu entendi como toda essa tua retórica foi tão feita meio que para isso, né? A gente não vai eliminar o masculino e o feminino, mas também a gente vai trabalhar com ele de uma maneira muito fluida. boa. Eu depois vou ver se eu acho. Eu estava procurando aqui rapidinho, ver se eu tinha grifado nessa leitura do Complexo de Édipo, quando ele fala dessa questão do corpo, porque de fato o Dor está falando o contrário, né? Mas, na minha interpretação, ou no meu entendimento, eu estou mais concordando com o Nazi. Porque se a gente pensar que eu falo para o menino no complexo de Édipo é ligado ao pênis, então ele reduz a um objeto do corpo. Enquanto na menina, se ela foi privada daquele objeto, ela tem que compensar em outro lugar. Então, se compensa pelo corpo inteiro, até porque o corpo feminino, vamos pensar, tem outras vantagens sobre o corpo masculino. Eu estou pondo entre aspas, porque o Bruno colocou o útero. Mas além do útero, uma coisa que o homem também não pode fazer é amamentar, é o seio, né? Que é um objeto extremamente importante também na relação mãe-bebê, na relação vamos dizer, da reprodução, né? Então, a mulher tem três objetos. Ela vai ter o objeto de copulação, a vagina, depois ela vai ter o útero, ela tem o seio, tudo que duas coisas que o homem não teria, né? Então, por isso que faz mais sentido para mim pensar esse falo como corpo inteiro, né? E pensando também como a gente foi se desenvolvendo na estética, na sexualização do corpo da mulher, né? O corpo da mulher é como uma escultura, como uma obra de arte. E os homens sempre foram pintados como o pênis sendo o objeto principal de uma pintura, por exemplo, né? As pinturas antigas, as esculturas, o pênis é colocado ali bem desenhadinho, bem definido. E geralmente as mulheres é o corpo, né? O corpo todo. Então, eu estou mais inclinada à leitura do Nazi do que aqui do Dó. Estou tentando entender o que ele quer dizer aqui no dado a ver do corpo inteiro no homem. No, Mas, no, no texto da Melanie Klein, Inveja e Ingratidão, ela traz essa perspectiva também da inveja do seio, como também uma parte ali do complexo de Édipo masculino.
Enfim, só para... Sim, a gente não pode esquecer o seio, né? Porque é o primeiro objeto de prazer do bebê. É a amamentação, é a oral, né? A função oral. Bom, vamos ver se lendo um pouquinho mais, a gente entende um pouco mais com o que ele quer dizer sobre esse corpo inteiro e alguma coisa do corpo. Através deste dar a ver, o que é fundamentalmente trazido à baila é o desejo de aparecer, o desejo de agradar, no final das contas. Uma demanda de amor e de reconhecimento. Isso explica, na histeria masculina, essa tendência essencial à sedução. O homem se mostra como tal, mais do que mostra alguma coisa. Daí os inevitáveis comportamentos de ostentação. Para fazer isso, são idênticos os meios no homem e na mulher. Os artifícios são prioritários. Na histeria masculina, a sedução se constitui como suporte privilegiado de uma negociação de amor. Para se certificar de ser amado por todos, o histérico masculino oferece seu próprio amor sem se poupar. Trata-se, está claro, de um amor de fachada, na medida em que o homem histérico é incapaz de se engajar além da sedução. Já que não pode renunciar a ninguém, importa-lhe antes de tudo receber o amor de todos. Todavia, querer ser amado por todos é, sobretudo, não querer perder nenhum objeto de amor. Encontramos aí um dos componentes preponderantes da histeria, a insatisfação. Em nome de sua estratégia de amor, o histérico masculino é partilhado entre diversos outros, junto aos quais engaja-se com facilidade no mesmo tempo. Encontramos aqui a hesitação permanente do histérico observada em outros setores. Ao nível da escolha de uma atividade profissional, de uma decisão importante a tomar, da escolha de um parceiro a conservar, etc. E, portanto, sempre o interesse que o outro demonstra para com o objeto se torna, como tal, objeto de desejo para o homem histérico. Daí a posição potencial de vítima que o predispõe a quaisquer empreitadas de sugestão. Como contrapartida, o histérico desenvolve de maneira permanente aquela lamentação de não poder se aproveitar do que possui. A carreira do outro teria sido mais conveniente. A mulher do outro teria sido seguramente mais satisfatória, já que mais desejada. A roupa que não compramos teria sido mais adequada, e etc. Podemos dizer que a divisa do homem histérico é a de colocar em primeiro lugar sua incapacidade de gozar, ou a de não tirar proveito do que ele tem, em prol da lamentação pelo que não tem. Todavia, mesmo obtendo o que não tem, se tal possibilidade lhe for dada, isso levará de qualquer modo a um fracasso, já que a sua estratégia é destinada a manter a insatisfação. Igual na histeria feminina, satisfação do desejo. Existe, de fato, um traço de estrutura própria da histeria masculina. Aí é aqui que a gente vai entender essa diferenciação. O fracasso ou o comportamento de fracassado. Quando o histérico consegue obter o que cobiçava no outro, imediatamente apressa-se em fracassar. O terreno das carreiras profissionais constitui um espaço particularmente privilegiado, na medida em que os fracassos aí podem se realizar de uma maneira bastante espetacular, sobre o modo vitimista oferecido ao olhar de todos. Essa coisa do fracassado me lembra um texto do Freud. Eu ia comentar os que sofrem no triunfo, uma coisa assim. Os que fracassam no triunfo. Eu os que li esse fracassam no narcisismo, triunfo. amo. Muito bom. Mas ele não fala, agora eu não lembro se é esse texto, se ele vai aliar mais a neurose obsessiva, os que fracassam no triunfo. Mas eu acho que isso é uma coisa talvez bastante neurótica, né? Que faz sentido com o histérico, já que ele precisa estar sempre insatisfeito. Mas esse texto é bom. Quando o histérico consegue... Tá, peraí, a gente já leu. Dispomos aí de uma terminologia bem específica para retificar o que, no fim das contas, não é senão um traço da estrutura histérica, a neurose de fracasso ou a neurose de destino. A neurose de fracasso é uma especificação nosográfica introduzida por René Lafort, não sei, o Bruno sabe pronunciar, que queria valorizar essa configuração psíquica específica através da qual sujeitos demonstram ser a revelia os artesãos de sua própria desgraça, no sentido em que parecem não poder suportar, obter o que parece mais desejado. É o fracasso diante do sucesso.
É muito esse texto do Freud, né? Tudo se passa como se o sucesso desencadeasse um mecanismo de autopunição para que a satisfação seja recusada. Essa Uma imagem que me veio, que alimenta esse processo, ainda que muitas vezes tracem coerentemente a religião cristã com uma neurose obsessiva, mais do que com a histeria, mas você tem a admoestação de você, do pecado, da ideia de que você não pode a glória a si impede a glória de Deus. Então, na medida em que há uma satisfação, você precisa se punir. Então, tem uma lógica que é neurótica, no sentido da neurose em geral, se pensar não só, porque a histeria também é uma forma de neurose, né? Então, é uma forma neurótica que, de acordo com a definição que o Dor traz do Lafargue, faz muito sentido com esse processo religioso de usufruir, por exemplo, o ato sexual, mas se sentir impuro ou impura, em geral para as mulheres, mas, enfim, né? Então, acho que são fenômenos da cultura, acontecimentos e modos de existência da cultura que acho que é interessante para a gente olhar esse mecanismo que o Dora acabou de trazer. E o Freud, ele fala alguma coisa sobre a neurose de religião, né? Muita coisa. Que é uma das, ele acredita ser mais enfim, da neurose obsessiva, né? Uma causa de uma neurose obsessiva, mas acho que não só, né? Não mas assim, acho que o diagnóstico mais correto seria dizer que a religião é uma neurose coletiva e que pessoas muito religiosas não manifestavam, pelo menos esse é o diagnóstico do Freud, neurose no sentido mais individual, porque já tinha uma neurose coletiva, né? Mas não, eu nunca vi um texto que ele falou da neurose obsessiva. Acho que ele vê elementos do que ele chama, inclusive, desculpa, eu vi que tem um texto, 1908, 1910, que o Freud chama a neurose obsessiva e a histeria de entidade clínica. Eu acho uma ideia interessante. O texto que ele fala isso, não sei se é obsessão e fobias, ou se é... Depois eu mando lá no grupo, eu li um texto que fala sobre essa questão religiosa, dos rituais e cerimoniais. É isso. Vai falar do cerimonial da neurose obsessiva e vincular com a religião. Não só o cristianismo, mas esse em grande medida, né? A religião que mais teve força na história da humanidade, enfim. Mas ele vai falar de neurose, no sentido mais amplo, né? Essa compulsão à repetição do fracasso lembra diretamente o que Freud designava como neurose de destino. Essa estratégia sintomática evidencia o indefectível retorno de um encadeamento de acontecimentos dramáticos. Mas este retorno é tal que o sujeito pode lograr-se a si próprio sob sua participação pessoal. É o destino. Foi a fatalidade mais uma vez. Como Freud observou muito bem, essa existência de fracasso é modelada previamente pelo sujeito, mas de tal maneira que a repetição de determinações inconscientes toma sempre a envergadura de acontecimentos exteriores imprevisíveis. Existem certos paliativos e certos processos de supercompensações ante esta síndrome de fracasso. Descobramos desde logo como este fracasso diante do sucesso se estabelece. Na maior parte do tempo, observamos a coalizão de duas séries de elementos incompatíveis. De um lado, uma tendência ostensivamente mobilizada pelo histérico de mostrar suas ambições, seus dons, suas potencialidades de êxito. De outro, uma tendência vitimista que consiste em imputar à realidade exterior o fracasso da realização da primeira tendência. Em outros termos, tudo se passa como se um indício ou elemento suscetíveis de dar crédito à promoção do sujeito funcionassem como sinais destinados a desencadear o mecanismo de compulsão à repetição. A partir do momento em que o histérico obtém a garantia de que a promoção de seu desejo é virtualmente realizável, ele se torna imediatamente inato a assumi-lo.
Resulta daí o estabelecimento de estados ansiosos, depressivos, até mesmo neurastênicos, idênticos ao que encontramos na histeria feminina. É na base dessa inaptidão inconscientemente orquestrada pelo histérico que pode-se desenvolver toda uma série de processos de supercompensação, cujas duas opções mais habituais são o alcoolismo e a prática dos tóxicos. Nem todos os alcoólatras e toxicômanos não são, por isso, histéricos, né? Ele adverte. Devemos compreender qual é a função exata dessas práticas tóxicas no terreno da histeria masculina. Desde logo, assinalemos que o alcoolismo masculino é frequentemente um alcoolismo neurótico que se elabora sob um fundo de histeria. Álcool e droga permitem, com efeito, assegurar ao histérico uma nota compensatória em seu ser masculino, como veremos mais tarde a propósito de sua relação sexuada com o outro. Trata-se de tentar aparecer como um homem, lá onde precisamente o histérico se queixa de jamais poder chegar a tê-lo. O mediador tóxico permite assim ao histérico dar o troco ao outro, quer se trate de uma mulher ou de um homem. Em relação a uma mulher, isso lhe permite cultivar a ilusão de realmente deter o que ele acredita esperar ela dele, possuir objeto fálico. Em relação a um homem, autoriza igualmente de modo ilusório a se apresentar diante dele como um rival possível, isto é, igual a ele, enquanto suposto ter aquilo de cuja falta se queixa o histérico. Nos dois casos, identificamos bem essa ambivalência histérica, subentende-se toda a sua problemática sexual. Existir para si e parecer sob o olhar do outro, ou ainda desejar para si próprio e desejar apesar de si através da avaliação do que o outro supostamente espera do ponto de vista de seu desejo. Pode falar, Carlos. Me parece, se eu estiver errado, me corrija, que esse último parágrafo ele fala sobre ele está descrevendo, né, um sintoma histérico, mas me bate muito com a inveja. Não sei, me veio aqui. Mas é sobre. Eu concordo, mas é sobre esse, em grande medida, não unicamente, mas em grande medida é sobre essa disputa fálica, em quem tem o falo. Me parece que, considerando, não gosto muito da forma como ele concebeu. Eu penso haver diferença, sim, na posição masculina e na posição feminina, e aí a tábua da sexuação em Lacan e toda essa questão de pensar posições, lugares, funções, eu acho que é mais interessante, porque põe em termos de circulação libidinal, circulação, a estereotipia do desejo, né, e também do discurso, consequentemente, do que só uma questão anatômica, um pouco para fugir disso. Mas me parece que, tanto no masculino quanto no feminino, o Dora ele traz o elemento de o que é isso, ser homem ou ser mulher. E essa questão propriamente, que no caso da mulher é muito mais enigmática do que do homem, porque eu brinco, né? Os homens são cartesianos, as mulheres são dialéticas. Por que eu falo isso? Porque, de fato, o homem ele tem um processo de condicionamento, achatamento, que é isso ou aquilo, A ou B, é uma lógica cartesiana, uma lógica clássica, né? Sem ambivalência, enfim, via de regra. Ou seja, nos enquadramentos do que é historicamente o mundo fálico. O que é o que definem como homem, ou seja, a masculinidade. O que se tem como masculinidade com todos os seus problemas. Ao passo que a mulher é dialética no sentido até lacaniano do termo, né, de que a mulher, uma única mulher, não existe. Existem várias mulheres e que muito mais difícil haver um enquadramento universal que abarque todas as mulheres. A sua dimensão de singularidade como se fosse uma resistência a ser englobada por esse universal violento que é o mundo fálico. Então, me parece que a histeria coloca em questão o que significa isso ser homem ou mulher, com suas diferenças, né? Mas me parece que também para o histérico, e aí pensando na clínica, do que eu já atendi, casos de histeria masculina,
eu vejo que é uma questão, essa definição do que é ser homem, né? Isso entra como uma questão que não me parece ser tão forte na neurose obsessiva, mas me parece ser, assim, muito constante e forte na histeria. Sabe, Carlos, que isso me fez ter uma associação livre aqui também, pensar em interpretar essas neuroses, a histeria e a obsessiva, como uma posição no ético. Viagem minha, mas vou explicar o que eu pensei. Isso que você falou da inveja, para mim fez todo sentido. Eu acho que sim, pode ser como se fosse uma inveja. Se a gente pensar que a histeria está na problemática do ter, né? Não tenho, sou privado. E a privação é, vamos dizer, a defesa ou a questão do complexo de Édipo na menina, já que ela não teve o pênis, né? Então, ela sofre de privação, né? Então, na histeria, talvez esse sofrer de privação seja frequente, né? Mesmo no homem, na histeria masculina, que tem o pênis, mas ele sofre, talvez imaginariamente, de uma privação. Eu não tive, eu não consegui tudo o que eu fiz, eu não tive o reconhecimento suficiente, eu não consegui a premiação, né? Ele está privado de conseguir. E quando se está privado de algo que o outro tem, o Freud chamou de inveja do pênis, inveja do falo, né? Então, talvez aqui na histeria masculina faz todo sentido ler como uma inveja, né? Uma forma de inveja, mesmo no homem, mesmo sendo um homem que passou por um complexo de Édipo de menino, tendo um pênis, mas talvez ele tenha ido para um imaginário onde ele é privado, como se ele não tivesse tido pênis. Sabe? Ou o meu pênis não é tão bom quanto o que eu poderia ter. Da mesma forma imaginária, de mesmo tendo falo, você pegar e desvalorizar uma ordem da privação que seja mais ou menos como um desvalor, né? Você tem, eu achava que era tudo isso, mas meu pai e minha mãe se afastam de mim. Ora, como assim? Né? Pensando o falo no sentido geral, não só anatômico. Então, não é só ter o pênis no sentido anatômico que garante que a pessoa vai ter essa dimensão fálica, porque é toda essa inscrição imaginária que a Mari falou muito bem. Exato. Porque a privação... Pode falar, cara. Não, desculpa, eu só ia perguntar se a gente poderia considerar como um sintoma histérico quando tem essas queixas frequentes, por exemplo, né? Eu ouço muito de amigos que, basicamente, eles chorando porque a namorada simplesmente tem o direito de não querer mais, né? E aí a pessoa fica neurotizando de como assim? Não, como assim não? Eu não fui, como assim eu não sou suficiente? Como assim? Como assim eu fui o primeiro e como assim? A nossa vida que a gente idealizou perfeita não vai dar certo. A gente pode considerar isso ou apenas uma neurose comum? Então, aí tem que ver se trata de uma estrutura, se a queixa é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Se essa é uma queixa da estrutura, ela aparece como traço, ou é um sintoma. Mas sim, se pensar em estrutura, poderia ser. A gente vai encerrar aqui e aí a gente continua, mas é muito bom essa questão, a gente continua no próximo encontro. Essa pergunta aí, pessoal. Uhum. Tá bom, muito obrigado. Carlos. Obrigada, Até Bruno. mais.